gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Mais uma vez estamos trazendo para você o Tech News. Eu sou Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. Eu sou Eliezer Rezende, falando de Pouso Alegre, sul de Minas. E eu sou o Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo, Brasil. E esse aqui é um episódio especial do Castalho, porque é o último episódio que nós estamos gravando em 2016 e será o primeiro episódio publicado em 2017. Então, primeiramente, aí um feliz ano novo para todo mundo que ouve o Castalho. E para começar esse ano, a gente vai sortear uma caneca do Castalho. Não sei se todo mundo já viu, mas a gente vai colocar a foto dela aqui depois. Para quem está ouvindo aí, comente aqui nesse episódio, né? E aí, entre as pessoas que comentarem, a gente vai sortear e enviar aí uma caneca especial de Ano Novo do Castalho. Então é só você colocar um comentário falando pra gente aí qual foi o projeto, qual foi a biblioteca, qual foi o livro interessante que você conheceu. E aí a gente pega dentre essas pessoas e faz um sorteio randômico. E no próximo episódio a gente anuncia aí o ganhador. E é isso aí. Bom, esse episódio a gente vai trazer novamente as novidades da semana e vamos fazer um book review ao final. E para começar, na verdade, a gente não vai começar com a novidade, para mudar um pouquinho, a gente vai começar com uma dica, né, de Python. E essa dica foi o Bruno aí que indicou pra gente. E, bom, eu não conhecia, porque quando a gente vai instalar algum pacote, normalmente a gente usa o pip. Acho que todo mundo está acostumado, né, instalando isso no Virtual Env ou então no próprio sistema. E a dica que o Bruno separou aqui para a gente é o seguinte: quando a gente roda o pip install e passa -- download, que é uma opção, e nessa opção ele aceita um valor que é um caminho para um diretório, além de instalar o pacote ou requirements, se você passar -r requirements.txt, além de instalar os pacotes ou o pacote que você definiu, ele vai baixar e vai deixar uma cópia no diretório que você especificou, na opção download. E o bacana disso é que, por exemplo, vamos supor que você mudou de máquina ou que você tem uma rede local assim veloz, você pode copiar para um outro computador a sua coleção de pacotes lá, e depois, quando você quiser restaurar, você roda pip install e aí você passa -- find links, o caminho do diretório, onde você salvou previamente, e aí ele não vai baixar utilizando a internet, ele vai utilizar os pacotes locais. Então a vantagem disso é que você cria um cache local. O pip ele já faz isso automaticamente, mas quando você especifica as opções, você ainda tem uma cópia que você pode, por exemplo, jogar para um diretório, né, igual eu falei, ou então ter uma cópia aí para que você evite ficar baixando os pacotes. Então uma dica aí muito bacana. Bruno, os artefatos que são salvos no seu computador, né, quando você passa o -- download, eles são o quê? Um arquivo zip? Que tipo de arquivo que é? Isso depende um pouco de como o pacote está publicado lá. Então, hoje em dia ele pode estar num pacote que é o novo formato, né, o formato WIL, e no formato EGG, que nada mais é do que um zip, né? Então, dependendo de como está no seu requirements, se você especificou lá para ele baixar uma versão específica, essa versão tem tanto em EGG quanto em WIL, ele baixa os dois para você e coloca no seu diretório local, né? Então ele vai baixar um arquivo .egg, um arquivo .will, né, se tiver publicado o formato novo, e ele vai colocar também o egg-info daquele pacote, que é um metadado, né? Então, para cada pacote ele vai ter um metadado e os dois zips, né? Os dois arquivos zipados. Pô, bacana. Todo dia aprende uma coisa nova, muito bacana isso. Então, vamos pular agora para a próxima parte, que seria falar sobre os pacotes e os projetos da semana. Então, para vocês que escutaram o último episódio, foi a nossa entrevista com o Kenneth Wright, o criador do Python Requests. Ele recentemente lançou um novo projeto, ele começou um novo projeto que chama-se Maya. E é um pacote que te permite, então, a lidar com datas usando Python de uma forma mais amigável. Então, todo mundo que já mexeu com Python e tem que lidar com datas
deve saber que é um pé no saco, né? Porque você tem sempre que estar lembrando do fuso horário para fazer com que as suas datas sejam eficientes e apuradas o suficiente para poder ser usado em qualquer outra máquina. E às vezes também lidando com matemática de datas, tipo, você tem que saber quando é que vai ser, que data que é amanhã, quantos dias, qual é a data que vai ser daqui a 7 dias, ou no mês passado, ou 3 meses para frente. Quando você mexe com o pacote datetime ou date do Python, que vem por padrão, não é uma coisa muito fácil. Então esse pacote novo Maya, que o Kenneth Wright criou, ele foi criado para poder facilitar isso e colocar de uma forma que ele fala humana, uma forma mais fácil de você lidar. Então, olhando aqui na página dele do GitHub, ele até adicionou o que a gente chama de wrapper, ou então um sugar, né, um syntactic sugar, que seria uma forma mais fácil de você escrever o código. Você então escreve, importa o pacote, você pode falar, me dá uma data começando amanhã, e você escreve a palavra amanhã, né, tomorrow em inglês, e ele vai te dar a data exatamente. E ele adicionou um monte de outros mecanismos, que seriam os helpers, que de uma certa forma facilitam para você criar datas sem ter que lembrar de todas essas coisas complicadas que geralmente acompanham toda vez que você desenvolve alguma coisa em Python com data e com fuso horário. Eu achei bem bacana isso. Bem legal, eu achei bastante interessante essa parte de parsing também do Maya, que tem alguns projetos como, por exemplo, o Arrow, né, e o Pendulum, e também tem um que chama DeLorean, que eles não têm essa parte de parsing. Então é muito comum, às vezes, você ter um texto, né, representando uma data, e você quer converter ele para um objeto datetime para fazer algum cálculo. E eu até então estava usando um pacote chamado DateUtils, e o DateUtils faz isso, só que é um pouco complicado. E o Kenneth colocou um esquema bem fácil aí, que você só dá um parse e passa uma string. Nessa string pode estar em qualquer tipo de formato. Ele tenta descobrir ali para você qual que é o formato que está e te devolve uma data. Então isso também achei bastante útil. Espero que o Maya tenha a mesma evolução aí, qualidade dos outros projetos do Kenneth, para se tornar aí um padrão, né? Uma biblioteca, como a gente fala, de facto, né? Uma biblioteca que todo mundo utilize, porque realmente tem uma API muito legal. Bom, e continuando aqui nos pacotes, eu recentemente vi um pacote aqui, não é um pacote, né? Uma nova ferramenta bem interessante, que não é específica para Python, mas que eu achei legal porque, assim, quando a gente quer agendar alguma coisa no Linux, a gente usa o cron, né? Só que o cron tem as suas limitações, né? Uma das limitações que eu vejo lá no cron é, assim, você tem como você fazer repetições em períodos muito específicos, né? Então eu quero de hora em hora, de 2 em 2 horas. Não tem como você colocar muitas condicionais no cron. E aí os caras fizeram em Go um pacote muito legal, uma ferramenta chamada Ophelia, né? Ofélia em português. E ela é desenvolvida em Go. Então é simplesmente um arquivo, né? Um único pacote Go, e ele roda dentro de um Docker. Então você tem lá um Docker e você roda essa imagem do Docker, você não precisa mexer dentro dela, você só roda ela como serviço aí no seu Linux, e aí você interage via a API do Docker e você agenda as coisas para acontecerem ali via API do Docker. E ele consegue se comunicar via API com o seu sistema operacional de fora, né? O seu host. Então você vai lá e fala para o Ophelia assim, olha, eu quero agendar que tal comando vai ser executado, e esse daqui são as minhas condicionais, os meus plugins. Então seria um cron tab um pouco mais elaborado. E o legal é que ele é desenvolvido em Go, é open source, e Go é uma linguagem bastante interessante aí para aprender e dar uma olhada. Então eu acho que vale a pena dar uma olhada nesse Ophelia, que é um Docker aí para a gente utilizar. E aí, continuando aqui, tem mais uma coisa interessante. Eu trabalhei há uns 2 anos com Machine Learning para fazer análise preditiva, né? O que seria análise preditiva? Quando, por exemplo, você quer recomendar alguma coisa para o seu usuário. Então, o seu usuário interage com o seu sistema ou com o seu site e você quer dar uma recomendação, estilo aquelas recomendações da Amazon lá, quer dizer para ele, olha, talvez você goste disso aqui também.
ou você quer até recomendar posts no seu blog que tenham mais a ver com aquele usuário. E a análise preditiva faz várias coisas, por exemplo, prever preço, aumento de preço, queda da bolsa de valores, etc. E até então isso é uma coisa bastante complexa de ser implementada, porque é preciso conhecer um pouco dos algoritmos. Só que aí eu acabei descobrindo um negócio bem legal, chamada SurpriseLib, né? Eu descobri ela porque eu estou implementando no Coca CMS a parte de recomendação, e eu achei muito legal porque é uma API bem simples, como se você estivesse usando qualquer outro pacote em Python. Você simplesmente importa um objeto, passa para ele a sua coleção de dados e alguns outros valores, e ele faz para você, por baixo dos panos, essa análise preditiva de uma maneira bem simples, né? Então, não é nada muito elaborado, mas que num primeiro momento aí ajuda, e aí você pode depois se aprofundar com conhecimentos aí de machine learning e de todos esses algoritmos. O SurpriseLib oferece os principais algoritmos, né, de análise preditiva, então tem KNN with means, SVM, clustering, ou seja, tem muita coisa legal, e para quem está fazendo só a camada ali de apresentação, né, um developer web, por exemplo, ele consegue implementar essa funcionalidade muito simples. Então, vale a pena olhar, o site é surpriselib.com, análise preditiva para seres humanos, e eu achei legal. Bom, eu separei aqui 2 projetos para falar essa semana. Um tempo atrás a gente comentou sobre um projeto em Python que gerava raps, né? Então, seguindo um pouco essa linha de música, hoje eu trago para vocês aí o Python, que é um player de música, ou um jukebox. E a diferença desse player aqui é que ele tem a interface baseada em cursors, ou seja, a interface dele roda no terminal, para quem já usou, por exemplo, o Arch Linux, ou então alguma outra distribuição que tem alguma ferramenta de instalação ou de configuração através de terminal, né, com interface de terminal, a interface é bem parecida. E ele oferece vários recursos, né, como crossfading, ou seja, quando uma música está acabando, antes dela acabar ele já começa a tocar a outra em seguida, ao mesmo tempo. Então isso aí, se você está numa festa, por exemplo, dá a impressão de que tem um DJ tocando. Você tem a seleção de músicas, né, que lá diz de forma simples. Você tem a possibilidade de editar playlists. Você consegue ver informações da música, ou seja, os metadados, então lá o nome, o artista, essas coisas todas. Ele tem também uma seleção de música aleatória de forma inteligente, então ele leva em consideração uma avaliação que você pode colocar na música e a última vez que a música foi tocada, e tem vários outros recursos. Eu não cheguei a brincar, mas achei bem interessante, porque uma outra coisa que comenta lá no site é que se você tiver algum outro dispositivo de áudio, ou seja, você tem mais de um cartão de áudio no seu computador, você consegue determinar uma segunda música para trocar, para tocar naquele cartão específico. Ou seja, isso aí é basicamente uma forma de ser um DJ, né, com um player em linha de comando, basicamente. Então isso aí me chamou a atenção. Elias, você me lembrou de um outro player que existe também, que chama Piano Bar, que é uma interface para você escutar o Pandora. Acho que o Pandora não existe no Brasil, não é isso? Eu nunca ouvi falar do Pandora, para dizer a verdade. A última vez que eu tentei acessar o Pandora, ele falava que não estava disponível aqui no país. Ah, tá. Então, infelizmente, acho que vocês que não escutaram esse episódio não vão poder brincar com o Pandora, mas o Pandora é um sistema de música, um serviço de música, igual você tem o Spotify, que tem muito tempo que ele existe, e eu achava legal porque por muito tempo eu usava o OpenBox no meu sistema, e eu gostava muito de manipular tudo pelo teclado, né? Então, tendo um player que eu controlava pelo console, assim, pelo terminal, era muito bacana. Mas ele era específico para o Pandora. Esse aqui, então, ele é para você tem que ter as músicas locais, e ele é um jukebox para poder tocar as músicas que você tem no sistema, não é isso? É isso mesmo. Outra coisa que eu tô vendo aqui no site é que a última notícia que ele tem é de 2010 e a versão de Python é a versão 2.5. Eu não sei se tem alguma atualização, mas acabou que eu acessei esse pacote e achei interessante. Ele tem até algumas screenshots
aliás, uma screenshot que você pode acessar. Então, não sei por que o projeto foi descontinuado, que é o que aparenta, mas é um projeto bem interessante para pessoas que não gostam, né, de sair da linha de comando. Talvez isso aí possa auxiliar de alguma forma. E fica a dica aí também, né, para quem quer contribuir ou pegar um projeto open source, se ele tiver mesmo descontinuado, pelo que eu estava olhando aqui, ele está no SVN, né? Então, se alguém quiser puxar ele do SVN, fazer um fork, colocar no GitHub, tá aí uma ideia de projeto para o pessoal que está sempre procurando aí alguma coisa para trabalhar. É uma coisa bastante legal. Gostei da dica. Bom, agora trazendo uma novidade, algo que a gente pode usar nas versões que a gente tem de Python hoje em dia, é uma biblioteca chamada Q, ou Q em inglês. E o legal dessa biblioteca é que é uma forma simples de você criar debugging. Eu vi sobre essa biblioteca no Lightning Talk que teve, eu acho que, não sei se foi o autor ou a pessoa que estava comentando, estava vestido com um casaco assim que tem um formato de dinossauro, né? Lembra o dinossauro. Então até o slogan, né, da biblioteca é que você tem o debugging para programadores cansados. Então isso aí me chamou a atenção, e o bacana é que assim, você só importa ela, é bem simples, import queue, e você tem uma função chamada queue que você pode passar qualquer coisa. A diferença é que de você fazer um print, por exemplo, é que a queue ela vai gerar um log e vai escrever em arquivo. Então se você está usando um servidor web, alguma coisa assim, você não sabe para onde o output desse servidor está indo, ou se o output de erro, né, o standard out, ou então o standard error, se está indo para um arquivo ou para algum outro lugar, ela vai automaticamente já colocar no arquivo específico da biblioteca. Então não importa se o standard out está sendo redirecionado ou qualquer coisa desse tipo. Então o que acontece quando você usa o print, né, pode ser que você não tenha acesso, e aí ele vai gerar lá, vai colocar todas as saídas que você definir. Então vai ser bem simples de estar seguindo as mensagens de debug. Outra coisa que ela faz também, e essa aí foi uma das coisas que eu acho assim, colocar mensagens é tranquilo, mas a outra coisa que ela faz é fazer o trace de funções, ou seja, ele mostra cada função, se você decorar ela com @queue, da mesma forma, import queue e @queue, você decora as funções, né? E aí toda vez que essa função é chamada, ela vai gerar uma mensagem de log mostrando quais foram os argumentos na qual ela foi chamada e o valor de retorno para aqueles argumentos. Então isso aí eu acho que facilita bastante. E finalmente, um outro recurso que eu gostaria de citar aqui é que você pode usar o queue.d, que é uma função, né, se você chama, e aí nesse momento ela vai deixar você numa sessão interativa. Então você vai, se você tinha problema, né, em ver as mensagens de log e essas coisas, essa biblioteca aí vai te ajudar bastante. A gente vai deixar aqui o link, vai deixar o link pro Lightning Talk se você ficou interessado em ver o rapaz vestido lá com o casaco de dinossauro. Mas é mais uma touca assim, mas vai ser uma biblioteca bem interessante. Eu ainda não utilizei, mas eu já deixei separado aqui porque tenho certeza que a próxima vez que eu precisar de fazer um debugging eu vou brincar com ela e possivelmente trago maiores informações aí para vocês depois. Muito legal, Eliezer, e vale a pena comentar também que parece que isso aí é um negócio assim, quick and dirty, né? Tipo, é para você usar só na hora de fazer o debug ali no servidor ou na hora que você está testando. Não é indicado para você usar como ferramenta de logging, né? Porque não tem tanto controle assim dos levels. Então, para a ferramenta de logging, vale mais a pena ir para alguma coisa mais estruturada, tipo o logbook ou o próprio logger do Python, que é built-in. E usar esse caso aí simplesmente como se fosse o uso do PDB, né? Só ali na hora do debugging mesmo. Mas eu gostei. Eu vou também testar essa dica aí. Valeu. Também os exemplos que ele dá é quando você está usando o print, né? E ele, nesse Line Talk, o rapaz ele cita sobre a questão de estar direcionando ou não e você não ter acesso. Então, eu acho que é aquele negócio, você precisa de um debug aqui rápido, por isso que a biblioteca chama Queue, que você tem que digitar pouca coisa para ter acesso a essas informações. Então, é bem isso que você disse mesmo, é quick and dirty,
que simplesmente usa ali e não esquece de remover depois na hora que você for lançar o seu pacote, aí, o seu projeto. Legal, bom, acho que acabou os pacotes desse episódio, né? Então vamos para uma parte aqui de novidades. Eu separei umas coisas aqui para falar bem rapidinho. Uma delas é um outro presente de ano novo aí para vocês, especialmente para o pessoal que está ouvindo de São Paulo, mas não só de São Paulo, né? O GruPy SP, que é o grupo de Python, né, de usuários Python de São Paulo, tem uma iniciativa durante o ano de 2017. Essa iniciativa foi ideia do Regis, né, que é uma das pessoas aí da comunidade que está ajudando a tocar aí os eventos do GruPy. E essa iniciativa chama FS2W, Full Stack Web Workshops. E o que seria isso? Seria um projeto para durante o ano de 2017 a gente fazer, são mais de 10 workshops, desde HTML, Linux, Git, JavaScript, Python, Flask, Django, microserviços, testes, ou seja, tem muita coisa legal. A gente vai colocar o link aqui da página lá onde estão o plano, né? E o legal é que, assim, não é uma data só. A ideia é criar um repositório com o plano desse workshop, e aí qualquer pessoa pode chegar lá e falar assim, olha, eu estou me disponibilizando para ser um instrutor desse workshop. Eu vou ensinar Git para pessoas que tiverem a fim de aprender Git tal dia em tal lugar. E pessoas que trabalham em empresas, que têm disponibilidade de ceder uma sala ou um espaço, pode também entrar lá e se prontificar a falar, olha, durante tal dia eu deixo vocês usarem a minha sala por tantas horas. E aí a gente junta esses interesses e fornece o workshop gratuitamente para o pessoal que se inscrever e tiver a fim de aprender Python focado em desenvolvimento para web. Então, eu espero que dê super certo, que aconteça em vários lugares e que esse material gerado no GruPy possa ser usado em outros lugares, outros estados e tudo mais. E até mesmo, se o GruPy conseguir algum tipo de patrocínio para esse projeto, que ele possa ser filmado, né? E aí os vídeos serem colocados na internet. Então, esse é uma outra coisa para ficar de olho aí em 2017. Continuando na news aqui, tem um outro link interessante que eu vou colocar aqui no show notes, que é o seguinte, vira e mexe, quando a gente está desenvolvendo alguma coisa e não quer gastar, a gente procura aqueles serviços que oferecem períodos grátis, né? Mas não trial, né? Não aqueles períodos de 14, 15 dias. Períodos grátis mesmo, assim, que a gente possa utilizar durante 1, 2, 3 anos e validar um projeto, uma ideia, ou até mesmo um projeto open source. Então, como eu tenho vários projetos open source que eu uso alguns serviços na web, eu acabei achando essa lista e ela tem muita coisa interessante. Ela chama Stack on a Budget. E aí é uma lista que tem todos os serviços com links. Por exemplo, se você precisar de banco de dados online, se você precisar de hosting, se você precisar de ferramenta de gestão de projeto que ofereça coisas gratuitas para developers, tem muita coisa legal nessa lista aqui que vale a pena utilizar. Então, para quem estiver procurando, o link vai estar aqui no show notes. E uma outra notícia também, que é voltada aí para quem trabalha com web, né? O Firebug, né? O Firebug é uma ferramenta muito útil. Eu, particularmente, prefiro usar o Firebug do que o Chrome Developer Tools, quando eu estou fazendo debugging de UI, né? De HTML, CSS. E a notícia é que o Firebug foi descontinuado, né? Então, desde que a Mozilla colocou o DevTools built-in no Firefox, ele começou a perder um pouco de força e o pessoal decidiu descontinuar o Firebug, né? Então essa é a má notícia. A boa notícia é que a Mozilla pegou a equipe de desenvolvimento do Firebug e contratou os caras, né? Levou os caras para dentro da Mozilla e agora eles vão fazer o merge daquelas coisas legais que o Firebug tem e que o DevTools do Firefox não tinha. E eles vão fazer o merge, então provavelmente na próxima versão do Firefox, o DevTools do Firefox vai ser o DevTools mais o Firebug, né? Então vai ser built-in dentro do próprio Firefox sem precisar instalar nada. Então eu acho que vai ser realmente uma ferramenta muito útil, para mim especialmente porque a gente trabalha com testes, né, de UI, e é muito útil para você procurar ali XPath, testar os elementos, e o Firebug tem uma interface muito legal. Então foram essas 3 notícias aí que eu separei, e eu vou continuar acompanhando aqui as coisas legais para o próximo episódio. Olha, Bruno, faz muito tempo que eu não instalo o Firebug, sendo que
toda vez que eu instalava uma nova versão do Linux, alguma coisa assim, a primeira coisa que eu colocava era o Firebug, justamente pelo motivo que você mencionou, né? A gente trabalha nessa área de testes e tal. Faz muito tempo que eu não uso. Tem algum recurso específico do Firebug assim que você fala assim, nossa, precisa realmente adicionar isso no DevTools? Olha, eu acho o DevTools, a parte de console dele, muito limitada. Eu gosto do Firebug porque você tem um console mais livre. Então você consegue escrever código JavaScript ali no console diretamente. Você consegue, com as setinhas, né, do teclado, ver todo o histórico de comandos que você digitou. Então o console dele é muito mais legal. E a navegação nos elementos HTML também acho ela um pouco mais simples, mais intuitiva do que o DevTools. A Mozilla fez uma atualização no Firefox em que ficou muito, sabe? Tipo, acho que tinha muita feature. Quando você clica naquela setinha assim e começa a explorar os elementos, eles colocaram até uma coisa para você ver os elementos em 3D. E aí eu comecei a achar que aquilo ali estava sendo muita firula, sabe? E o basicão ali do Firebug, que era bem mais simples assim de usar, era útil. Tem umas coisas do Firebug também para você mudar a resolução da tela, para você salvar ali, né, a resolução do browser. Então isso tudo eu não encontrava isso na UI do DevTools. Então acho que é mais assim, a forma de usar a UI dele que era mais, eu estava mais acostumado. Espero que isso se mantenha, né? Bem, e para terminar o episódio de hoje, eu vou falar para vocês no nosso Book Review sobre um dos livros que eu gosto mais, um dos meus livros favoritos, que chama-se As Vinhas da Ira, pelo escritor americano John Steinbeck. Esse livro ele foi publicado em 1939 e ele ganhou o prêmio Pulitzer, e hoje ele é considerado um clássico da literatura, eu vou dizer até talvez mundial. Infelizmente, eu só vim ler esse livro em 2014, ou seja, demorou um bom tempo para me chegar nele, mas eu acho que valeu a pena essa demora. O livro nos conta toda a trajetória da família Joad durante o final da década de 1920, durante a Grande Depressão. Nesse período, essa família e muitas outras famílias nos Estados Unidos estavam então tentando achar uma melhor forma de vida. Os Joads, eles eram fazendeiros e durante essa Grande Depressão eles acabaram perdendo o seu ganha-pão, já que a grande maioria das pessoas perderam muito dinheiro nessa época. E eles não podiam mais competir com as outras fazendas que tinham começado a usar máquinas como tratores para fazer todo o trabalho que até então era feito de forma braçal. A solução, então, foi vender tudo que eles possuíam e tentar vencer a vida na Califórnia, onde o trabalho braçal ainda era necessário nas fazendas que trabalhavam com plantação de uvas. Lendo sobre todo o processo por onde a família viu, passo a passo, suas coisas pessoais serem vendidas, o processo da compra de um caminhão velho, onde o vendedor tirou proveito deles por serem humildes e não saberem se defender direito, eles deixando a casa onde eles passaram toda a sua vida para trás, e uma viagem longa, a falta de dinheiro, comida, sendo tratados como lixo pelos outros, já que a crise afetou tanta gente que foram muitas essas pessoas que de um dia para o outro viraram imigrantes. Tudo isso escrito de uma forma tão detalhada e mostrando todo o lado humano me marcou muito. Eu me identifiquei bastante com esse livro porque eu também passei por algo semelhante quando a minha família decidiu emigrar para os Estados Unidos. Eu vi minhas coisas sendo vendidas, eu vi pessoas estranhas entrando pela minha casa e eles falavam, deixa eu ver, eu gosto desse disco aqui do Legião Urbana. Eu também quero esse livro do Júlio Verne. E em poucos minutos eles saíam com as coisas que para mim tinham um significado enorme e para eles eram só uma novidade, né? Depois, quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu também fui tratado como lixo por ser um imigrante, que eu nem falava inglês naquela época. Eu sofri muito então com todo esse preconceito por ser um imigrante. O livro é fenomenal na minha opinião e ninguém sabe descrever o ser humano e até mesmo o que significa ser humano como John Steinbeck. E por isso eu recomendo fortemente As Vinhas da Ira. Legal, Og. Enquanto você falava desse livro, que eu já ouvi muito falar dele, mas eu nunca peguei ele para ler, eu dei uma pesquisada aqui em alguns dados interessantes sobre ele. Então, rapidinho, olha só. O músico americano Bruce Springsteen, do qual eu sou bastante fã, ele tem um disco chamado The Ghost of Tom Joad, que é um disco todo baseado nesse livro. Eu não sabia dessa informação.
A banda Mumford & Sons, que é uma outra banda legal de jazz, folk, tem também uma canção baseada nesse livro. A banda Bad Religion tem outra música baseada nesse livro. E aí tem uma lista enorme aqui de várias outras teatro, ópera e outras coisas que foram baseadas nesse livro, mostrando realmente que muita gente gostou também da sua indicação. E para quem é assim, às vezes um pouco preguiçoso que nem eu, tem uma outra informação legal, que no YouTube tem esse filme, né? O filme Vinhas da Ira, todo com legenda e dublado em português para você assistir gratuitamente, né? Então o filme, eu não sei se o filme tem a mesma qualidade do livro. Você chegou a assistir o filme já, Og, ou só leu? Não, eu não vi o filme, mas eu vou recomendar o livro fortemente, porque eu duvido que alguém consiga traduzir a forma como que o John Steinbeck escreve em um filme. Eu acho que não tem ninguém que tenha essa capacidade. Pelo que eu li aqui, em 1941, né, o livro foi lançado em 39 e o filme em 41. E em 41 esse filme ganhou 2 Oscars. Ele ganhou o Oscar de melhor diretor e de melhor ator, né? Então também fiquei curioso para assistir o filme. Vou colocar na minha lista aqui, na minha playlist de filmes para esse final de semana. Muito legal o review, eu senti um sentimento profundo aí, uma identificação muito bacana. Bom, eu não vou falar que eu vou ler o livro, porque todo mundo já sabe que eu prefiro, não que eu prefiro, eu tenho mais facilidade em pegar um livro técnico e ler, mas eu gostei da ideia do filme, talvez eu comece com isso e quem sabe não seja uma desculpa, mais uma vez, eu sei, para poder começar a ler. Bom, mas isso chega ao nosso final do episódio. Como o Bruno comentou, a gente está gravando em 2016, porém você está ouvindo só em 2017. A gente queria agradecer vocês por estarem com a gente, por ter comentado, por estar presente, por indicar. Isso é muito valioso porque ajuda a gente a ter ânimo e buscar mais gente para conversar e buscar mais informação. E uma questão que vale comentar aqui é que o Castalho Podcast vem sendo semanal desde 6 de novembro de 2016, quando a gente fez o episódio sobre o primeiro episódio da série de 3 sobre a Python Brasil. Então isso está sendo, acho que, um marco, porque a gente está se esforçando muito. A gente sabe também que para arrumar pessoas para entrevistar, normalmente a agenda não dá certo, então a gente está trazendo essas novidades da semana e os book reviews. Tivemos bastante feedback positivo a respeito disso. Se você tem alguma ideia, alguma sugestão, como sempre, deixe um comentário. Isso aí, como eu disse, é muito valioso. E não esqueça também que a gente está sorteando a caneca, né, como o Bruno disse. Se você indicar algum pacote Python ou algum pacote da linguagem que você usa, ou então talvez até alguém para a gente entrevistar, qualquer coisa vale. É só para a gente ter aí um pouco mais de banco de dados, vamos dizer assim, para a gente poder seguir em 2017. Espero que em 2017 a gente consiga continuar com um episódio a cada semana e que vocês continuem gostando das novidades que a gente traz aqui para vocês. Bom, passou o Natal, Feliz Natal para vocês. Feliz Ano Novo, que 2017 a gente continue juntos aí e bastante coisa interessante pra gente conversar. Valeu. É isso aí, pessoal. Muito obrigado para todos que ouvem e comentam e espero que todo mundo tenha um excelente 2017 e a gente se vê aí nos próximos episódios. Um abraço. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down.